Fala, drinqueiros e por que não vinheiros? Estou eu aqui com a minha tacinha de vinho tinto, com 2 garrafas de vinho aqui para a gente conversar um pouquinho, e hoje nós vamos falar na nossa coluna In Vino Veritas sobre os vinhos varietais. Por que eu vou abordar os vinhos varietais? Porque a ideia é falar um pouquinho para quem está começando no mundo dos vinhos, para quem está iniciando e não sabe bem qual seria a melhor estratégia para começar a tomar vinho. Então, o que são os varietais? Os varietais, varietal é um termo que é utilizado para um vinho que tem em predominância a característica de uma única uva. Ele não quer dizer que tenha 100% daquela uva. Dependendo do país, pode ter 75%, 60%, 80% da uva, mas o importante são as características presentes no vinho que são de predominância daquela uva que tem a maior quantidade no vinho. E como é que a gente descobre quais são os vinhos varietais? É muito simples, a maioria dos vinhos varietais, ele vem descrito aqui no rótulo, como vocês podem ver aqui, o Malbec. Então, Malbec é o nome da uva utilizada na produção desse vinho específico, que é um vinho argentino. Quando eu fiz o meu curso de sommelier lá na Itália, tinha um professor meu, que era o senhor Fiorenzo Detti, que era dono de uma enoteca e era o diretor, né, um dos coordenadores do grupo. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: escolha um vinho e beba esse vinho, por exemplo, por um mês. Por um período determinado de tempo, você vai consumir exclusivamente aquele tipo de vinho. Porque assim você aprende as características do vinho. Óbvio que você não vai tomar uma só marca, tu vai tomar de diferentes produtores, mas sendo de uma uva específica, o vinho, você vai conseguir iniciar a distinguir melhor as características daquela uva. Para quem está começando, eu ainda sugiro mais. Eu sugiro que comece com vinhos pouco tânicos, vinhos que não sejam muito secos no seu paladar, em virtude do tanino. Então eu estou falando aqui, vamos dizer, de um Merlot, uma das uvas mais fáceis de se tomar para quem está querendo começar a se enveredar no mundo dos vinhos. E evitem Cabernet, evitem Shiraz, que são uvas muito poderosas, com bastante tanino. Tempranillo também, que é uma uva espanhola. A maioria dos vinhos varietais, ele está ligado, a qualidade dele está ligada a um país. Então nós temos o Malbec argentino, que é esse aqui que está do meu lado, nós temos o Carmener chileno, nós temos o Shiraz australiano, só para citar alguns dos países e as uvas que são ligadas à qualidade um do outro. Vocês podem perceber que eu citei só países do chamado Novo Mundo dos Vinhos, que são os países que iniciaram a produzir vinho há pouco tempo, vinho de qualidade há pouco tempo, diferente dos países europeus que é considerado o velho mundo do vinho, em que eu também tenho aqui uma garrafa de vinho italiano, que esse aqui é o Montepulciano d'Abruzzo, e Montepulciano é o nome da uva, né, que é utilizada para produzir esse vinho aqui. E Abruzzo é uma região da Itália, e esse vinho, esse DOC, que é um vinho certificado italiano, ele é de alguns comunes específicos, algumas cidadezinhas específicas, só que podem utilizar essa nomenclatura Montepulciano d'Abruzzo. Então a dica de hoje, a sugestão de hoje é: iniciem por varietais, é um bom começo, para vocês começarem a entender as características de cada uva em específico. Escolham um tipo de uva e consumam essa uva, esse vinho, por diferentes produtores, de preferência, se possível de diferentes países até, por um determinado período de tempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, aí vai de acordo com a quantidade de vinho que vocês tomam. Se vocês tomam uma tacinha de vinho por noite, eu diria um mês, porque você vai ter a oportunidade de tomar diferentes produtores da mesma uva. Procure pesquisar um pouquinho sobre os países e as uvas que têm as melhores qualidades, e boa sorte nessa degustação. Deguste com calma, não bebe para se embebedar. Lembre-se da nossa primeira coluna, In Vino Veritas. Quem bebe demais pode acabar soltando alguns segredos que não gostaria. E na próxima quarta-feira, o nosso vídeo vai ser sobre leitura de rótulos. O rótulo é um mistério para muita gente, porque em cada país tem uma legislação diferente que fala, né, sobre o que tem que ter e o que não tem que ter nos rótulos, gerando muita confusão quando a gente vai sair para fazer uma compra de vinhos. Então, na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre os rótulos, tanto do novo quanto do velho mundo dos vinhos. In Vino Veritas. Saúde. Cheers!